Olá, eu sou Leandro Nieves e este é mais um episódio da Rádio Geográfica, que é voltada para alunos do ensino médio, vestibulandos, concurseiros e professores. E ao meu lado eu tenho... Olá, eu sou Diógenes Abelo e juntos e juntas vamos apresentar o episódio de hoje, que vai tratar sobre a geografia, abordando o que estuda essa ciência humana, suas preocupações e os principais temas que mais caem no vestibular. Rádio Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Para explicar a geografia, faremos uma adaptação do texto de José Vizzentini no livro paradidático Sociedade e Espaço, Geografia Geral e do Brasil, que escreveu o porquê estudar geografia. Estudar geografia é uma forma de compreender o mundo em que vivemos. Por meio desse estudo, podemos entender melhor tanto o local em que moramos, seja uma cidade ou uma área rural, quanto o nosso país, assim como os demais países da superfície terrestre. O campo de preocupações da geografia é o espaço da sociedade humana, onde homens e mulheres vivem e, ao mesmo tempo, produzem modificações que o reconstrói permanentemente. Indústrias, cidades, agricultura, rios, solos, climas, populações, todos esses elementos, além de outros, constituem o espaço geográfico. Isto é, o meio ou a realidade material onde a humanidade vive e do qual ela própria é parte integrante. Tudo nesse espaço depende da sociedade e da natureza. A natureza é a fonte primária de todo o mundo real. A água, a madeira, O petróleo, o ferro, o cimento, o asfalto. todas as outras coisas que existem nada mais são do que o aspecto da natureza. Mas a sociedade transforma esses elementos naturais ao fabricar os plásticos a partir do petróleo, Ao represar rios e construir usinas hidrelétricas, ao aterrar pântanos e edificar cidades. ao inventar velozes aviões para encurtar as distâncias. Assim, o espaço geográfico não é apenas local de morada da sociedade humana, Mas principalmente uma realidade que é a cada momento reconstruída pela atividade do homem. As modificações que a sociedade humana produz em seu espaço são hoje mais intensas do que no passado. O que nos rodeia se transforma rapidamente. Com a interligação entre todas as partes do globo, com o desenvolvimento de transporte e das comunicações, passa a existir um mundo cada vez mais unido. Pode-se dizer que em nível mundial há uma única sociedade humana, cuja sociedade seja plena de desigualdades e diversidades. Os mundos ou sociedades isoladas que viviam sem manter as relações com o restante da humanidade cederam lugar ao espaço global da sociedade moderna. Na atualidade, não existe nenhum país que não dependa dos demais, seja para o suprimento de parte das suas necessidades materiais, seja pela internacionalização da tecnologia, da arte, dos valores, da cultura, da ciência e outros elementos, Um acontecimento importante, como uma guerra civil, fortes geadas com perdas agrícolas, a criação de novas tecnologias de informação ou até mesmo o 5G. a descoberta de enormes jazidas petrolíferas ou de outros minérios muito importantes, como o lítio, entre outros. Ou até mesmo o coronavírus ou as crises econômicas mundiais. Provoca repercussões em todo o conjunto do globo. Muito do que acontece em áreas distantes acaba nos afetando de uma forma ou de outra, mesmo que não tenhamos consciência disso. Não vivemos mais em aldeias relativamente dependentes, como nossos antepassados longínquos, mas num mundo interdependente e no qual as transformações se sucedem numa velocidade acelerada. Para nos posicionarmos inteligentemente em relação a este mundo, temos de conhecê-lo bem. Para nele vivermos de forma consciente e crítica, devemos estudar os seus fundamentos, desvendar os seus mecanismos. Ser cidadão pleno em nossa época significa, antes de tudo, estar integrado criticamente na sociedade, participando ativamente de suas transformações. Para isso, devemos refletir sobre o nosso mundo, compreendendo em suas escalas locais, regionais, nacionais e mundiais. E a geografia é um instrumento indispensável para empreendermos essa reflexão que deve ser a base de nossa atuação no mundo. Assim, a geografia pode ser resumida
definida como o estudo das relações entre a sociedade e a natureza e bem como das suas transformações no espaço geográfico. Agora faremos uma análise geral dos temas que mais caem nos vestibulares e no Enem. É muito comum ser cobrado estudos sobre os impactos ambientais, identificando as causas, o desmatamento, as queimadas, a poluição, a contaminação do lençol freático e do solo, a degradação do solo e até as mudanças climáticas são exemplos. Outro assunto importante é saber algumas técnicas para prevenir, corrigir e diminuir os impactos ambientais. Por exemplo, para evitar a erosão, temos as curvas de nível, o terraceamento e até um aumento da cobertura vegetal do solo. Já para a salinização, é indicado a irrigação controlada ou por gotejamento. Bem merece atenção os estudos sobre a agricultura no Brasil, entendendo os problemas decorrentes do avanço do agronegócio em biomas vulneráveis, da monocultura e comércio exportador, do uso excessivo de agrotóxicos, sementes transgênicas e outras mudanças da Revolução Verde. Assim como os efeitos da alta concentração de terras no Brasil que levam à luta pela terra, tendo a ascensão de movimentos sociais com a defesa da reforma agrária. Outro efeito é a violência no campo, que mata indígenas, quilombolas e das pessoas que trabalham no campo. A territorialização da soja no Centro-Oeste e sua expansão através das fronteiras agrícolas na Amazônia e no Mato Piba são temas também importantes. No aspecto da urbanização, os temas de desigualdade socioespacial, ocupação de áreas irregulares, moradias precárias, especulação imobiliária, crescimento das metrópoles, desindustrialização, redes urbanas e crescimento das cidades médias. Na climatologia, conhecimento de zonas climáticas, fatores climáticos, pressão atmosférica, funcionamento de ciclones, tipos de clima e relação com a vegetação e relevo e até análises de climograma. Sobre a população, é fundamental ter o conhecimento do crescimento demográfico, como as fases e as transições demográficas. Como exemplo, entender a redução do crescimento da população mundial enquanto ocorre o boom populacional nos países subdesenvolvidos, assim como reconhecer o caso dos países desenvolvidos e emergentes tendo envelhecimento da população e quais são as consequências políticas, sociais e econômicas. Migrações internacionais têm sido um assunto bastante cobrado, com destaque para os motivos decorrentes dos conflitos, as perseguições e os problemas naturais em países subdesenvolvidos. É importante estudar os fluxos de deslocamentos, observando que uma grande parte delas se dirige para regiões mais próximas dos países de origem, por conta da afinidade cultural, e outra parte se desloca para países mais desenvolvidos, que possuem melhores condições de vida. Já no Brasil, os estudos sobre migrações internas cobrem os assuntos de fatores e os principais fluxos de migração, como as regiões que mais atraem pessoas por conta de oportunidade de trabalho e estudo, como por exemplo, região sudeste, e as regiões que mais repulsam, como as regiões com pobreza e seca como o sertão nordestino. Também podemos associar a migração de retorno, que é o deslocamento de pessoas para a sua região de origem, como o fluxo de pessoas de São Paulo agora para o Nordeste. Existem as migrações pendulares, que é a migração diária de pessoas que estudam ou trabalham em um município diferente de onde mora, sendo obrigado a deslocar-se diariamente para outro município. No aspecto da globalização, é importante entender o uso e a importância e benefício da tecnologia e da informação como meio técnico, científico e informacional, também da melhoria do transporte e o encurtamento das distâncias. A configuração da nova ordem mundial, com enfraquecimento dos países e fortalecimento das organizações internacionais como a ONU, da expansão das empresas transnacionais, da expansão do mercado mundial com a diminuição de barreiras comerciais, da desconcentração das indústrias nos países desenvolvidos se direcionando para os países emergentes e subdesenvolvidos, com suas vantagens comparativas com mão de obra barata, flexibilização das leis trabalhistas e ambientais, os recursos minerais disponíveis que levaram ao crescimento econômico desses países emergentes.
Também é importante destacar os problemas da globalização, com o aumento da desigualdade social entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, do aumento da pobreza em países pobres, da dependência dos países subdesenvolvidos aos desenvolvidos, da relação da internet com o fortalecimento de ideias conservadoras, xenofóbicas e negacionistas, do aumento das restrições de migrações e até o aumento de muros entre fronteiras, medidas protecionistas. E este foi mais um programa sobre educação e atualidades, e esperamos que tenham gostado e entendido a importância da geografia e que também tenham entendido os principais temas que mais caem no vestibular e no Enem. Aproveitamos para anunciar que já estão disponibilizados no YouTube todos os episódios dessa série sobre educação e atualidades. Confiram lá no canal da GB Presidente Prudente. Agradecemos aos ouvintes e até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.